todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário. E de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a descer de onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas. E uma vez por semana, orações diretamente desse mundo monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 630 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas se aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 76 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Juízes com 21 capítulos, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, para junto de você, aonde você estiver. Juízes, capítulo 8, que contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam contra ele fortemente? Ele, porém, lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são os restos da uva de Efraim os melhores do que a colheita de Abiezer? Senhor Deus nos entregou nas vossas mãos os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizeste? A sua ira se abradou para com ele. Quando falou essa palavra, vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens. E com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de 2 Tessalonicenses. Seja muito bem-vindo, Rai, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3 do livro da 2 Tessalonicenses. Contém 15 versículos, pedido de oração. Finalmente, irmão, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiemos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. E hoje eu irei falar primeiro os rebanhos de números ímpares e logo após falarei os pares. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. Lamentações com 5 capítulos.
capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, contém 22 versículos. Para o rebanho santo número 5, 65, 6 e 66, lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considera e ora para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36, rebanho santo de número 35 e 36, vamos ao livro para esse rebanho. 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 3, 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3, contém 27 versículos. A revolta de Moabe. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, fez com que era mau aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, derrubou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e deles não se afastou. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava impostos ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Colossenses, capítulo 3, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Colossenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Capítulo 3 contém 25 versículos. Os deveres domésticos, mulheres sejam submissas a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não desanimem. 25, 45, 26, 46, 25, 45, 26, 46. Lucas, com 24 capítulos.
capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Contém 59 versículos. O capítulo 12. Ajuntando-se, entretanto, uma multidão de milhares de pessoas, de modo que se atropelavam uns aos outros, o Senhor Jesus começou a dizer aos seus discípulos: tende cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de escondido que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, o que falastes ao ouvido no interior da casa sobre os telhados será anunciado. Não devemos temer os homens, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Glórias ao Senhor Deus. 1,69, 2,70. 1,69, 2,70. 1 Samuel com 31 capítulo. Capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Contém 22 versículos. Israel pede um rei. Tomarás vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais. E os dará aos seus servos, as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Contudo, semelhante também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam nas dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo que não entende naquilo que compreende de modo natural, como dos animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles! Entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. 2 João com um capítulo, que contém 13 versículos. O presbítero, Senhor, eleita seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 11, 59, 12 e 60. Oséias com 14 capítulos. Oséias capítulo 10. Oséias capítulo 10 contém 15 versículos. Israel
é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Mas mesmo o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, portanto florescerá o juízo, como erva venenosa, num campo arado. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 a 54, 17, 53, 18 e 54. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 14. Contém 15 versículos. A herança de Caleb. Sua herança foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9,5 tribos. Moisés já dera herança às 2,5 tribos, além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre eles, pois os filhos de José haviam se tornado 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem com pasto para o seu gado. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro. Segunda Samuel com 24 capítulos. Segunda Samuel, capítulo 23, para o rebanho santo de número 33, 34, 37 e 38. Segunda Samuel, capítulo 23. Que contém 39 versículos. As últimas palavras de Davi, são estas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado e ungido por Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, a sua palavra está na minha boca. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa o temor do Senhor Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7.
nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu irei ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Ezequiel capítulo 7. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 7 do livro de Ezequiel contém 27 versículos. O fim vem. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira. Eu te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Salmos com 150 capítulos. Salmos 117 para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Vinte e um, 49, 22 e 50. Salmos 117. Que contém 2 versículos. Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai a todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1, que contém 30 versículos, a luta pela fé. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer que vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem ser intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, é isso da parte do Senhor Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouves que é meu. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 19, 51, 20
e 52, 19, 51, 20 e 52. Gálatas, capítulo 3. Fé ao cumprimento da lei. Os insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto o Senhor Jesus ao Cristo crucificado? Só quisera saber isto de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Saberão em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 52, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Capítulo 52 do livro de Jeremias contém 34 versículos. A queda de Jerusalém. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 25 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá, falou-lhe benigamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, mudou-lhe em veste do cárcere, e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. O rei de Babilônia garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida até o dia da sua morte. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1, Sofonias, capítulo 1, que contém 13 versículos. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Jamon, rei de Judá. Consumirei por completo todo sobre a face da terra, disse o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruína quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos juntamente com os sacerdotes. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61, 9, 61, 10 e 62. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 17, Provérbios, capítulo 17. Que contém 28 versículos. Melhor é um pedaço de pão seco e com ele tranquilidade do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ímpio atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina o ouvido à língua maligna. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos.
Mas antes de eu sortear o capítulo para esse rebanho, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23
e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio para o Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de 2 Coríntios, o capítulo é o capítulo 10, que contém 18 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o livro todo, o capítulo todo, perdão, para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Coríntios capítulo 10, que contém 18 versículos, Paulo defende sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando eu estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa militância não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @igreja Agenda Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. O penúltimo livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 21. Que contém 36 versículos. Leia acerca dos escravos, são estes os estatutos que lhe proporais. Se comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do Senhor, e ele sairá sozinho. E o último livro de hoje é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 27, Atos, capítulo 27. Que contém 44 versículos. Esta mesma noite, o anjo do Senhor Deus, que eu sou quem eu sou e a quem sirva, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. O Senhor Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio que no Senhor Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22.
Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Eu vou ler mais um dos desafios que a igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeira, oferta, segundo, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 13, Juízes capítulo 8. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 3. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 1, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 12. Você que mentalizou o número 9, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Você que mentalizou no 16, vai meditar no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou o número 5, vai meditar no livro de 2 João, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Josué, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 7. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 117. Você que mentalizou, escolheu o 8. Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 11. Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 19. Jeremias, capítulo 52. Você que mentalizou, escolheu o 17. Vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7. Vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 22, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Atos, capítulo 20. Você que mentalizou o 22, Êxodo 21, você que mentalizou o número 20, vai meditar no livro de Atos, capítulo 27. E eu vou ler mais um desafio. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus,
o Cristo, recebendo boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, que receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 13, Juízes 8, 14, 2 Tessalonicenses 3, o 3, Lamentações 5, 18, 2 Reis 3, o 4, Colossenses 3, o 1, Lucas 12, o 9, 1 Samuel 8, o 16, Judas, o 5, 2 João, o 12, Oséias 10, o 15, Josué 14, o 6, 2 Samuel 23, o 2, Ezequiel 7, o 21, Salmos 117, o 8, Filipenses 1, o 11, Gálatas 3, o 19, Jeremias 52, o 17, Sofonias 1, o 7, Provérbio 17, o 10, 2 Coríntios 10, o
o 22, Êxodo 21, 20, Atos capítulo 27. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito em sua vida como seu único Senhor e Salvador. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Atenção no benefício importante a você, seguidor, membro, inscrito ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. Também de você estar seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, de Moçambique, da Espanha, vocês também do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, e meu muitíssimo amém.